Boa noite, paz e graça a todos, amém? Quem está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Amém? Que bom, né? Poder estar louvando o Senhor nesse dia, nesse domingo, dia da família. Gostaria de contar aos irmãos então que pudessem estar colocando de pé para nós fazermos uma oração e vamos louvar o Senhor. E vamos precisar que vocês cantem junto, hein? Vamos abrir o vozeirão. Deus vai se alegrar com isso, amém? Feche seus olhos então. Pai, eu te louvo de todo o meu coração por estar na tua presença, Senhor, por ver cumprindo tua palavra que diz: céus e terras passarão, mas tuas palavras não. Pelo recurso lindo da oração e pelo nome de Jesus que nos habilita em Ti, é a maior riqueza que alguém pode ter. Pelas novas chances e as ricas oportunidades que nos tem dado, pela esperança colocada em Ti, Senhor, pelo privilégio de crer também, Senhor. Senhor, eu Te agradeço por Teus mandamentos serem ilimitados e tudo mais ter o limite. Obrigado por nos amar, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. Eu Te louvo porque és incomparável, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Dá uma salva de palmas para o nosso Senhor, amém? Ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que conheçam a Ti, e que de mim doa eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais, e como serafins que cobram os flores.
Vocês também são bem-vindos aqui com nós. Aqui na igreja, hoje à noite, tem alguém que é a primeira vez que vem hoje no culto? É a primeira vez que alguém vem aqui? Todos já vieram? Todos já vieram, então. Deus abençoe. Queremos então aqui passar alguns avisos. No próximo domingo, o segundo domingo do mês de outubro, nosso culto de ceia. Então, domingo às 9 horas da manhã e às 19 horas da noite, o nosso culto de ceia, a Santa Ceia, de maneira presencial, aqui na Igreja do Centro. E para você que também prefere, às 19 horas da noite, vai ser celebrada a ceia também, vai ser transmitida via Facebook, Instagram e redes sociais. Então, próximo domingo, 9 horas da manhã, 19 horas da noite, nosso culto de ceia. Durante os outros dias,
terça-feira nós continuamos com o nosso culto online pelas redes sociais, terça-feira às 20 horas. Na quinta-feira, às 3 horas da tarde, também nós temos o nosso culto da tarde, às 3 horas da tarde, na quinta-feira. Sábado, às 14 horas, nós temos ali o nosso encontro dos adolescentes, o Espaço Team. E no domingo, como hoje, às 9 horas da manhã e 19 horas da noite. 9 da manhã e 19 horas da noite. Se você está aqui na igreja e quer nos ajudar com a sua oferta, com o seu dízimo, você pode fazer isso no final do culto. Tem 2 urnas ali atrás e você pode colocar ali no final do culto o teu dízimo ou a tua oferta. Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, você pode utilizar a nossa conta bancária da Caixa Federal. O banco é Caixa Federal, agência 3063, a conta é 003-639, dígito 0. Se você for fazer uma transferência, você vai precisar do CNPJ da igreja. O CNPJ é 054-063-20-0001-60. Amém? Vamos orar a Deus então? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer aqui pelas nossas vidas, pelas pessoas que têm contribuído e nos ajudado, seja de maneira presencial, seja de maneira, Senhor, através de um depósito bancário ou transferência. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada um, pela oferta, pela contribuição de cada um. E que o Senhor esteja abençoando a casa, abençoando a família, o trabalho das mãos, os recursos, que haja mantimento do Senhor, que haja provisão, sustento do Senhor para a tua igreja e para cada família aqui, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Vamos então para a palavra de Deus. Você que está aqui na igreja, você pode abrir a tua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 19. Se você pudesse colocar de pé para a leitura da palavra de Deus, você na sua casa também, se quiser nos acompanhar, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. É um livro lá do Novo Testamento, que vem depois de Atos, Romanos, aí vem 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Diz assim então a palavra de Deus: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vou repetir: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pode sentar no teu lugar. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura aqui da palavra do Senhor. Que o teu Espírito Santo aqui esteja agindo nas nossas vidas, agindo, Senhor, na vida daqueles que estão aqui de maneira presencial, agindo na vida daqueles que estão nos acompanhando ali pelas redes sociais. Para o Senhor não há limites, para o Senhor não há barreiras. O Senhor pode tocar tanto na vida das pessoas que estão aqui presentes, como o Senhor pode tocar na vida das pessoas que estão assistindo agora, ou o Senhor pode tocar também na vida das pessoas que vão assistir depois. O Senhor é que faz a obra é do Senhor, a igreja do Senhor, é o Senhor que faz a obra. Por isso, nessa noite aqui, nós nos rendemos ao Senhor, nos sujeitamos, Senhor, à autoridade da tua palavra, e que o teu Espírito Santo esteja agindo aqui nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Paulo, ele escreve 2 cartas para a igreja de Corinto.
Corinto era uma cidade, ali havia uma igreja cristã, e Paulo escreve 2 cartas para essa igreja. Por isso que na nossa Bíblia aqui tem o livro de 1 Coríntios e tem o livro de 2 Coríntios. São 2 cartas que Paulo escreve para essa igreja. Nessa igreja de Corinto havia alguns problemas ali. Havia alguns problemas ali naquela igreja, e Paulo então escreve essa carta. Paulo escreve essa carta para instruir, para corrigir, para chamar atenção, para admoestar. Porque havia problemas ali, por exemplo, divisões. Havia divisões na igreja, havia falta de maturidade. Os irmãos ali daquela igreja não estavam crescendo na sua fé, havia falta de maturidade. Ali naquela igreja de Corinto havia imoralidade sexual, impureza. Ali naquela igreja de Corinto havia confusão na ceia. Na hora de participar da ceia, na hora de celebrar a ceia, havia ali uma confusão, uma desordem. E para ajudar ainda por fim, havia alguns ali na igreja de Corinto que estavam negando a ressurreição dos mortos. E é por isso então que Paulo escreve essa carta para essa igreja. Escreve essa carta para instruir, para admoestar, para chamar atenção, para realmente fazer com que aquela igreja ali ela venha a andar no caminho correto, de acordo com a palavra de Deus. E nesse versículo que nós lemos, no versículo 19, ele fala aqui de esperança. Ele fala aqui: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Paulo, ele vai usar todo esse capítulo 15. Paulo, ele vai usar todo esse capítulo 15 aqui, dessa primeira carta, para explicar, para mostrar para aquelas pessoas que estavam dizendo, que estavam afirmando que não há ressurreição de mortos, que isso não é verdade, que isso é mentira, que isso é engano. E aí Paulo, ele vai fazer isso falando do quê? Da esperança da ressurreição. E é sobre isso que nós vamos aprender aqui com a palavra de Deus hoje, sobre a esperança da ressurreição. Você que está aqui na igreja, você pode repetir comigo: a esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição. E a primeira coisa aqui, abrindo um parênteses aqui, antes de nós falarmos dessa esperança da ressurreição, chama atenção aqui, irmãos, que alguns da igreja estavam afirmando que não havia ressurreição. Diz aqui no versículo 12, capítulo 15, versículo 12, diz assim, Paulo escrevendo para a igreja. Paulo aqui está escrevendo a carta, e Paulo escreve assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E esse detalhe aqui é um detalhe importante, porque não eram pessoas não cristãs, não eram pessoas que não seguiam a fé cristã que estavam dizendo isso, mas eram pessoas da igreja, eram pessoas que faziam parte, que estavam lá na igreja e estavam dizendo, estavam afirmando que não há ressurreição de mortos. Olha só, pessoas de dentro da igreja, faziam parte da igreja, estavam nos cultos, estavam nas reuniões,
De repente, cresceram dentro da igreja, foram batizadas, fizeram tudo, e agora, de uma hora para outra, estão negando que não há ressurreição de mortos. E a explicação, e uma das explicações disso, uma das razões disso, é que naquela época a cultura grega negava a existência da ressurreição corporal depois da morte. Digamos assim, era um conceito da cultura grega, era um conceito defendido pelos filósofos ali da época. Isso aí é loucura. Essa história de ressurreição de mortos, isso aí é loucura. Para as pessoas ali da época, para aqueles que eram considerados os intelectuais, para aqueles que eram considerados as pessoas cultas ali da época, da sociedade grega, isso era uma loucura. E olhem bem, meus irmãos, um conceito da cultura grega, um conceito de fora da igreja, um conceito que vai de encontro à palavra de Deus, que vai contra a palavra de Deus, estava influenciando pessoas de dentro da igreja. Essas pessoas estavam sendo influenciadas, esses irmãos em Cristo, esses cristãos estavam sendo influenciadas por essa cultura da sociedade da época, negando a ressurreição dos mortos. E a gente vê isso quando nós olhamos para Paulo em Atos, no capítulo 17 e no versículo 18, quando Paulo ele está lá fazendo seu discurso em Atenas, ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e no versículo 18, Atos está pregando ali a palavra de Deus, está ali expondo o Evangelho em Atenas. E aqui no capítulo 17, no versículo 18, diz assim, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: quem quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Aqueles filósofos que estavam ali escutando a Paulo, estavam contendendo com ele, estavam ali confrontando Paulo e dizendo: mas quem que é esse cara? Quem que é esse Paulo? Ele parece aqui um tagarela que quer dizer esse tagarela, porque Paulo pregava sobre Jesus e pregava sobre a ressurreição. E os gregos ali, a sociedade grega de maneira geral, a cultura grega de maneira geral, ela não acreditava nisso. Para eles ali, a pessoa morria e deu e acabou. A pessoa morria e era isso mesmo, não tinha mais nada depois da morte. E esse tipo de influência, esse tipo de ensinamento agora está o quê? Influenciando as pessoas de dentro da igreja, o que era para ser o contrário. Era para ser o contrário, as pessoas da igreja influenciando a sociedade à sua volta. É para ser o contrário, os princípios da palavra de Deus, os princípios cristãos influenciando as pessoas à nossa volta, influenciando a sociedade à nossa volta. Nós estávamos aqui acontecendo ao contrário. A igreja estava sendo influenciada, pessoas estavam abandonando a sua fé, pessoas estavam negando a sua fé por estarem sendo influenciadas por ensinamentos, por conceitos que vão contra a palavra de Deus. Ensinamentos e conceitos com uma roupagem, uma aparência de algo culto,
isso ainda hoje acontece. Uma vez se pensava assim: meu Deus, a pessoa vai para a faculdade, que perigo, né? O jovem ir para a faculdade e vai aprender coisas e vão passar coisas lá que de repente vão confrontar a fé da pessoa, vão confrontar a fé do cristão lá, e a pessoa vai acabar abandonando a fé. Mas hoje em dia nem precisa ir para a faculdade. Hoje em dia nem precisa ir para a faculdade. Já tem lá na educação infantil. Já tem lá na educação infantil gente doutrinando, passando doutrinas erradas, doutrinas mundanas, doutrinas equivocadas para as nossas crianças. Hoje já começa lá na educação infantil. Hoje já tem esse tipo de doutrina, esse tipo de ensinamento no ensino fundamental, no ensino médio, na faculdade, em qualquer lugar. Jefferson, você é contra alguém ser culto? Não. Jefferson, você é contra o conhecimento? Não. Mas uma pessoa não pode negociar a sua fé. Uma pessoa não pode abrir mão da sua fé. Uma pessoa não pode abrir mão de uma vida dentro da igreja. Uma pessoa não pode abrir mão daquilo que aprendeu, daquilo que foi semeado na sua vida. Por trocar isso pelo quê? Está trocando isso pelo quê? Por ensinamentos errados, ensinamentos disfarçados de algo culto, de algo bonito, de algo tremendo. Era isso que estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. E aí, aqui em Atos, no capítulo 17, e no versículo 32, quando Paulo acaba o seu discurso, quando Paulo acaba ali a sua pregação, a sua mensagem, olha só a reação das pessoas. Olha só a reação das pessoas. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos numa outra ocasião. Esse assunto de ressurreição, Paulo, depois a gente conversa melhor. Deixa para depois esse negócio aí. E aí, no versículo 34 diz assim: houve porém alguns que se agregaram a ele e creram naquilo que Paulo estava fazendo. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. A mensagem do Evangelho, ela é recebida pelas pessoas de maneira diferente. Que nem aqui, uns vão zombar, outros vão escarnecer, outros vão dizer: não, espera um pouco, não quero falar sobre isso, não quero ver sobre isso agora. Mas tem aqueles que vão crer. Tem aqueles que vão ouvir a mensagem do Evangelho e vão colocar a sua fé, a sua confiança nessa mensagem. Mas isso aí era só um parênteses. Vamos falar então da esperança da ressurreição. Paulo aqui, ele está falando nesse capítulo 15 dessa esperança, a esperança da ressurreição. E o que é esperança? Esperança é algo que a gente espera. Esperança é algo que a gente espera. Esperança é algo que a gente espera receber, é algo que a gente espera viver, é algo que a gente espera experimentar. Esperança, expectativa. E Paulo está falando aqui nesse capítulo 15, se você ler todo esse capítulo 15, Paulo ele fala da esperança da ressurreição. E o que nós aprendemos aqui sobre a esperança da ressurreição? Primeira coisa que aprendemos, que essa esperança está fundamentada na ressurreição de Cristo.
Amém? A esperança da ressurreição está fundamentada na ressurreição de Cristo. E Paulo, ele fala muito aqui nesse capítulo 15 da ressurreição de Cristo. Paulo, ele mostra aqui que a ressurreição de Cristo é algo confirmado, apoiado pelas Escrituras. A ressurreição de Cristo é algo que é apoiado, confirmado pela palavra de Deus, na palavra de Deus. Porque no capítulo 15 e no versículo 13 diz assim: antes de tudo vos entreguei, porque também recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Negar a ressurreição dos mortos é negar aquilo que a palavra de Deus ensina. Negar a ressurreição dos mortos é pegar a Bíblia aqui e botar fogo nela e dizer que a palavra de Deus é mentirosa. É a própria palavra de Deus que afirma isso, que ensina isso sobre a ressurreição de Cristo. Mas Paulo, ele também fala aqui no capítulo 15 que a ressurreição de Cristo, ela foi testemunhada por várias pessoas. Jesus, quando ele ressuscitou, ele apareceu por 40 dias. Por 40 dias depois da morte de Jesus. Então Jesus morre, e depois que Jesus morre, ele ressuscita. O que nós vemos aqui? Ele ressuscitou ao terceiro dia. 3 dias depois da sua morte, Jesus, ele ressuscita. E durante 40 dias, Jesus, ele aparece ressurreto para várias pessoas. A ressurreição de Cristo é algo que é testemunhado pelas pessoas ali da época. Pessoas viram, pessoas que viram Jesus morrer na cruz, pessoas que viram lá Jesus de pendurado na cruz, pessoas que viram Jesus lá derramando seu sangue na cruz, pessoas que viram Jesus sendo colocado ali no túmulo, e essas mesmas pessoas depois viram Jesus vivo. Essas mesmas pessoas viram Jesus vivo. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Você participar do enterro de uma pessoa? Você ir participar do velório de uma pessoa? Você vê o caixão da pessoa ali, você vê ali a pessoa morta, e você sai do velório e vai lá para o cemitério e vê a pessoa sendo enterrada, e você vê ali aqueles homens colocando ali tijolo, colocando ali tudo direitinho, fechando tudo. E você, depois de 3 dias, vê a pessoa andando na rua, vê a pessoa viva, em carne e osso. Foi isso que aconteceu com Jesus. E Jesus ressuscitou. E se alguém nega a ressurreição dos mortos, está negando a ressurreição de Jesus. E Paulo diz aqui no versículo 5, do versículo 5 até o versículo 8, que pessoas testemunharam a ressurreição de Cristo. Ele diz aqui no versículo 5 que ele apareceu a Cefas, que é Pedro. Depois ele diz que ele apareceu aos 12, que Judas já não estava no meio. Aí já tinha que ser o Matias, que o Judas já tinha ido. Depois Jesus foi visto aqui por mais 500 irmãos. Depois ele diz aqui que Jesus depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. E ele fala aqui que a maioria
anos 53 e 55 depois de Cristo. E as mesmas pessoas que tinham testemunhado, visto Jesus ressurreto, ainda estavam vivas na época em que Jesus escreveu a carta. E ele continua aqui, ele continua no versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e depois, afinal de todos, foi visto também por mim. 6 exemplos de pessoas que viram, que testemunharam a ressurreição de Jesus Cristo. Ele fala aqui que foi para Pedro, Jesus apareceu para Pedro, depois aos 12, depois por 500 irmãos, depois também por Tiago, depois pelos apóstolos e por último pelo próprio Paulo. Mas Paulo ele fala aqui também que a ressurreição de Jesus Cristo é um fato. É um fato. Porque ele diz aqui no versículo 20 do capítulo 15: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um porém por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Paulo ele está explicando, ele está mostrando que a ressurreição de Cristo é fato. Amém, irmãos? Então essa é a primeira coisa que a gente aprende aqui sobre a esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição, ela está fundamentada na ressurreição de Cristo. A esperança da ressurreição está fundamentada na ressurreição de Cristo. Nós podemos afirmar isso, que há sim ressurreição de mortos. Reencarnação não há. Reencarnação não há. É erro, é mentira. A Bíblia não ensina reencarnação. A Bíblia ensina ressurreição. Jesus ressuscitou em carne e osso. E nós aprendemos isso. Mas o que mais que nós aprendemos aqui sobre a esperança da ressurreição? Que essa esperança é sobrenatural. Pode repetir comigo? Essa esperança é sobrenatural. Por que é sobrenatural, Jefferson? Porque vai ser um momento onde nós vamos vencer a morte. É sobrenatural porque quando Jesus vir pela segunda vez, Jesus ele vai chamar para si a sua igreja. E os que morreram em Cristo, eles vão ser ressuscitados para Cristo. E os que estiverem vivos vão ser arrebatados. E Paulo, ele explica aqui um pouquinho disso no capítulo 15 e no versículo 53, quando ele diz assim, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Essa esperança, irmãos, é algo sobrenatural, porque é algo que vai acontecer depois da nossa morte. Quando Jesus vir e Jesus nos chamar lá da morte, nós vamos ressuscitar. Os que são de Cristo, os que colocaram a sua fé em Cristo, vão ressuscitar para a vida eterna. Agora os que ignoraram
E ele diz aqui, então, ele explica aqui que esse nosso corpo que hoje sofre, esse nosso corpo que hoje padece, esse nosso corpo hoje que é um corpo frágil, na ressurreição, quando Cristo vir, ele vai ser transformado. Esse corpo aqui, ele vai ser transformado. Ele fala aqui que esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Por isso, irmãos, essa esperança, a esperança da ressurreição, é algo sobrenatural. E essas são as duas coisas que nós aprendemos. Essas são as duas coisas que nós aprendemos aqui nesse capítulo 15 sobre a esperança da ressurreição. Primeira coisa, essa esperança está fundamentada na ressurreição de Cristo. Essa esperança, ela está apoiada nas Escrituras, na palavra de Deus. E essa esperança, ela é sobrenatural. Amém, irmãos? Mas Jefferson, para encerrar agora, qual a aplicação disso para nós hoje? Qual a importância dessa esperança para nós hoje? Qual a importância da esperança da ressurreição para nós hoje? Para nós que estamos aqui na igreja hoje, para você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, qual a importância dessa esperança para nós hoje? Primeira aplicação, essa esperança dá sentido para a nossa fé. Amém? Essa esperança, ela dá sentido para a nossa fé. Porque o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 13, aliás, ele diz assim, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E no versículo 14, ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. A importância dessa esperança, a importância da esperança da ressurreição, a primeira aplicação é isso. Essa esperança, ela dá sentido para a nossa fé. Alguém que não crê na ressurreição está com uma fé capenga, digamos assim. É uma fé pela metade. É uma fé vã, como diz aqui a palavra de Deus. Mas essa esperança também, ela não dá só sentido para a nossa fé, mas essa esperança, ela também dá sentido para a nossa vida. A esperança da ressurreição, ela dá sentido para a nossa vida. Porque quando Paulo diz aqui, no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E quando Paulo aqui, ele fala, se limita apenas a esta vida, Paulo, ele está mostrando aqui que essa esperança de Cristo, que essa esperança, aliás, da ressurreição, essa esperança da ressurreição, ela vai fazer diferença na nossa vida hoje, nesta vida, aqui, agora, hoje. Mas também Paulo, ele está nos levando aqui a olhar para o futuro, para depois da vida, para outra vida, quando Jesus vir pela segunda vez e nos ressuscitar.
e tem essa esperança da ressurreição, essa pessoa, ela vai saber que tem algo maior e algo melhor para a vida dela. Se essa pessoa está recebendo coisas boas, está sendo abençoada, essa pessoa não vai se deixar se prender pelas coisas boas aqui dessa vida, porque ela sabe também que há coisa melhor para ela. A esperança da ressurreição dá sentido para a nossa vida. E eu quero ler aqui uma citação, mas antes de nós lermos a citação, eu vou pedir para o Léo encerrar ali no Instagram. Você que está no Instagram, nós vamos encerrar e você já entra de novo. Nós já estamos quase no final aqui. Amém? A esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição. A esperança da ressurreição, ela dá sentido para a nossa fé. Não é uma fé vazia, não é uma fé vã. A esperança da ressurreição, ela dá sentido para a nossa vida, porque nos faz olhar para o hoje, para o agora, para o presente, mas faz também nós olharmos para o futuro, para o porvir, saber que há algo maior, que há algo melhor depois dessa vida, que é a ressurreição. E eu quero ler uma citação aqui que eu tirei de uma Bíblia de Estudos, para você entender como a esperança da ressurreição, ela dá sentido para a nossa vida hoje. E essa citação diz assim, essa verdade sobre a ressurreição é o que nos motiva a tomar decisões corretas e abandonar a nossa antiga forma de vida. Isso é o que faz essa esperança da ressurreição. Essa verdade sobre a ressurreição é o que nos motiva, é o que tem que nos motivar a nós tomarmos as nossas decisões corretas e abandonar a antiga forma de vida. E ele diz aqui, se fizermos as coisas à maneira de Deus, poderemos esperar uma eternidade de paz e felicidade. Mas ele diz aqui também, se fizermos as coisas da nossa maneira, encararemos uma eternidade de sofrimento. Meus irmãos, a esperança da ressurreição dá sentido para a nossa vida. E Paulo, ele fala da própria experiência dele. Paulo, ele fala da própria experiência dele, quando ele diz aqui no versículo 30 do capítulo 15, quando Paulo diz aqui, e porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Paulo está falando da vida dele. Mas se não há ressurreição, então por que eu, Paulo, vou estar me expondo a perigos toda hora? Ele diz aqui no 31, dia após dia morro. Ou seja, dia após dia estou enfrentando a morte, dia após dia estou ali enfrentando situações, perigos, risco de morte. Agora, se não há ressurreição, se não há essa esperança, Paulo está dizendo aqui, mas por que eu vou passar isso? Por que eu vou passar por esse perigo todo? E aí Paulo, ele segue aqui no versículo
E aí Paulo lhe diz, no versículo 32 ainda: se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Se não há esperança da ressurreição, não há sentido para a vida. Se não há esperança da ressurreição, não tem sentido para a nossa vida. É uma vida sem sentido, uma vida vazia. Então a pessoa vai enfrentar aquela dificuldade, vai enfrentar aquela luta e pronto, vai ficar naquilo mesmo. Se a pessoa está experimentando coisas boas, recebendo coisas boas, se não há esperança, então é só isso? É só isso? Não é só isso, porque há sim ressurreição. E a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a esperança da ressurreição que impacta a nossa vida, que faz diferença na nossa vida. Amém, irmãos? E para terminar, a esperança da ressurreição mostra para cada um de nós que há um Deus poderoso. A esperança da ressurreição mostra para cada um de nós que há um Deus todo-poderoso. O que nós cantamos aqui agora há pouco. E essa citação aqui, dessa Bíblia de estudo, fala isso. Ele diz assim, presta atenção: a expressão máxima do poder de Deus foi ressuscitar Jesus dentre os mortos. A expressão máxima, a manifestação máxima do poder de Deus, algo poderoso, algo tremendo, foi Deus ressuscitar Jesus dentre os mortos. Expressão máxima do poder de Deus. E ele fala aqui, se Deus pode fazer isso, se Deus pode fazer isso, então Ele tem o poder para fazer qualquer coisa. Se Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Deus tem poder para fazer qualquer coisa na tua vida hoje. A ressurreição dos mortos mostra para nós que há um Deus poderoso. E ele segue aqui: entretanto, se Deus não levantou Jesus da tumba, então o nosso Deus não tem poder, e nós estamos perdidos. E ele continua: mas Paulo afirmou que Jesus ressuscitou dos mortos, e porque Jesus ressuscitou, nós temos acesso ao maior poder do universo, o próprio Deus. Glória a Deus por isso. Através da ressurreição de Cristo, nós temos acesso a esse Deus poderoso. Através da ressurreição de Cristo, nós podemos nos achegar a esse Deus poderoso. Então, meus irmãos, essa é a esperança da ressurreição, que está fundamentada na ressurreição de Cristo. E essa ressurreição é testificada pelas Escrituras. Essa ressurreição de Cristo foi testemunhada por pessoas, e essa ressurreição de Cristo é um fato. Mas também essa esperança da ressurreição é algo sobrenatural, vai acontecer no nosso corpo, quando Jesus vir pela segunda vez e nos ressuscitar, transformar esse corpo mortal em imortal. Mas essa esperança da ressurreição, ela tem uma aplicação para a nossa vida hoje. Essa esperança da ressurreição tem uma aplicação para nós hoje. Essa esperança dá sentido para a nossa fé. Essa esperança, ela dá sentido para a nossa vida. E essa esperança mostra
que há um Deus Todo-Poderoso. E diante disso, irmãos, que façamos como Paulo encerra aqui a carta dele. Quando Paulo diz aqui no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis. Não negligencie, não duvide, não troque, não esqueça dessa esperança, a esperança da ressurreição. Permaneça aqui, como Paulo fala nas suas palavras, permaneça firme e inabalável. Amém? Se coloca no seu lugar, então. Quero chamar aqui os irmãos do louvor. Vamos encerrar aqui o nosso culto. Que Deus possa realmente avivar a palavra dele nos nossos corações. E que Deus possa realmente estar nos abençoando. Então hoje eu quero aqui fazer uma oração pelas nossas vidas. Eu quero fazer aqui uma oração por aqueles que estão aqui na igreja. Eu quero fazer uma oração por aqueles que estão nos acompanhando. E depois dessa oração, nós vamos escutar aqui o nosso último louvor. Amém? Então, depois da oração, você não sai aqui da igreja. Depois da oração, você não sai. Você fica aqui louvando a Deus com mais um último louvor. E você também que está aí em casa, também não sai daí na frente. Eu vou orar por você. E depois todos nós, aqui na igreja, e você aí de casa, nós vamos louvar junto com os nossos irmãos. E vamos acabar esse culto louvando ao nosso Deus. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer, meu Deus, aqui pela tua palavra. E nós queremos fazer aqui três orações diante dessa palavra que nós aprendemos hoje. E a primeira oração, Pai, é que nós te pedimos, Senhor, nos livra de sermos enganados, nos livra, Senhor, de sermos influenciados, Pai, por ensinamentos errados, por doutrinas erradas, mas que como igreja do Deus vivo, como cristãos, que nós possamos influenciar cada vez mais aqueles que estão à nossa volta. E se alguém tem sido tentado, se alguém tem se sentido seduzido por ensinamentos errados, por doutrinas erradas, nós oramos aqui para que seja repreendido em nome de Jesus todo espírito de engano. Nós oramos aqui para que seja repreendido em nome do Senhor Jesus toda ação de engano na mente dessa pessoa. E que a palavra que foi semeada, e essa palavra ela não volta vazia. Que essa palavra que foi semeada venha frutificar na vida e no coração dessa pessoa que hoje de repente está sendo sediada, assediada, tentada, Senhor, por ensinamentos que não vêm de Ti. Mas a segunda oração, Pai, nós queremos orar aqui pedindo que o Senhor nos dê mais esperança. E que essa esperança que está em Cristo, Senhor, a gente venha buscar Cristo não só pelas coisas desta vida aqui, mas também buscar a Cristo pelas coisas, Senhor, que realmente são eternas. A esperança da ressurreição. Deus, que a gente não venha ser como esses que são chamados aqui dos mais infelizes desse mundo. Que a gente não venha ser como esses, meu Deus, que buscam a Cristo
as coisas